E aí galera, pronto para a aula dessa semana? Nessa aula a gente vai falar sobre ângulos, a gente vai continuar falando sobre conceitos geométricos, mas especificamente a gente vai falar sobre ângulos. Nosso objetivo aqui é reconhecer a abertura de um ângulo com uma grandeza associada a figuras geométricas e também determinar medidas de abertura de ângulos por meio de um transferidor ou de tecnologias digitais. A gente vai entender conceitos para que a gente possa resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos, em situações reais como ângulo de visão. Por exemplo, a gente vai trabalhar ideias que nos permitam resolver situações, problemas. Tá? Aqui a gente continua com a nossa palavra-chave, que é caracterizar. A gente está estudando conceitos geométricos, é importante que a gente entenda as características e a nomenclatura de tudo que a gente está estudando. Né? Aí a gente vê a individualidade de cada objeto, de cada forma geométrica, de cada ente geométrico, é importante. Né? Assim como Adão, lá que a gente vê em Gênesis 2,19, dava nome aos animais de acordo com as suas características, aqui também os nomes na geometria normalmente têm tudo a ver com o seu formato, com as suas características, tá bom? Né? Então vamos começar aqui o seguinte. Desde os tempos mais antigos, havia necessidade de realizar contagens e determinar medidas de distância. Para definir o calendário ou uma hora do dia, o Sol era a referência principal de marcação de tempo. A determinação da hora do dia dependia da inclinação desse astro e da relativa sombra projetada sobre uma haste, que foi chamada também de relógio de sol. Então veja aqui nessa foto, a gente tem uma foto de um relógio de sol, tá vendo? Tem uma haste aqui, e dependendo de onde o sol vem, a sombra fica em uma posição diferente. Você pode ver que tem várias informações aqui na parte de baixo, tá? E de acordo com onde essa sombra estava, tinha informações. Esse aqui é um relógio bem completo, provavelmente a gente tem informações, além da hora do dia, informações sobre as estações do ano, o período do ano que a gente se encontra, porque dependendo da época do ano e da hora do dia, essa sombra sempre vai estar diferente. Tá? Por exemplo, para obter a altura em que a Lua estava em relação ao horizonte, esticava-se o braço e calculava-se quantos dedos comportava o espaço entre a Lua e o horizonte. Os braços deveriam estar bem esticados para que as respostas fossem mais precisas. Essa medida era diferente das medidas comuns e esse foi o primeiro passo para a medição de um ângulo. Objeto, então, de grande importância no contexto científico. O ângulo a gente é usado para diversas coisas. Aqui a gente tem duas ideias de onde o ângulo é usado. Né? Ali inicialmente a gente viu no relógio de sol e depois a gente viu uma das primeiras ideias de ângulo, de medida de ângulo principalmente, que é dada na medição com os dedos, com o braço esticado em relação à ponta da lua. Claro que é muito diferente do que a gente faz hoje, mas a ideia por trás, o princípio por trás de tudo isso acaba sendo o mesmo. Tá? Então vamos entender. O que é o ângulo geométrico? O ângulo geométrico é uma reunião de duas semirretas distintas, mas de mesma origem, com a região do plano compreendida entre elas. Então aqui a gente tem um ângulo representado. Veja só, aqui tem um ponto O e uma semirreta para cá e uma semirreta para cá. Essas duas semirretas aqui a gente não está representando aqui com aquela flechinha, mas não tem problema. Então eu tenho uma semirreta, lembra que a semirreta ela é infinita, então teoricamente essa linha aqui ela não acabaria aqui, ela viria para cá infinitamente e essa linha aqui vem aqui infinitamente para esse outro lado. Então, a união dessas duas semirretas com todo esse espaço aqui entre elas, a gente chama de ângulo. A gente acaba representando com essa voltinha aqui no cantinho para chamar. Então, esse ponto O, nesse exemplo, é o que a gente chama de vértice do ângulo. Então, aquele que está lá na pontinha, o ponto, a gente chama de vértice. Indicamos, e também a gente tem a semirreta OA, então ela começa em A e vai em direção
em A. E a semirreta que começa em A e vai em direção de B são chamados de lados do ângulo, tá? Então, lados do ângulo a gente tem aqui. Indicamos o ângulo da figura por... Qual que é o símbolo que a gente usa? Aqui eu acabei cobrindo um pouquinho. Tem dois símbolos possíveis. Que é esse aqui, ó. A, que é desse pontinho aqui da semirreta. O ponto O, que é o vértice, que sempre vai ficar no meio. E o ponto B, que vai ficar na outra semirreta. Esse ponto A, vocês estão vendo aqui, ponto O, vocês estão vendo aqui, e tem um símbolo em cima, que é um acento circunflexo. Esse símbolo é usado pela sua... eu acredito que por parecer um ângulo, tá? Ele é parecido com um ângulo, e sempre vai ficar em cima do ponto que está descrito no meio, e esse ponto sempre, obrigatoriamente, tem que ser o vértice do meu ângulo. O vértice, lembrando que é aquela pontinha. Então, um jeito de esse ângulo a gente descrever é AOB. A gente pode descrever assim também. BOA, com acento circunflexo no O. Lembrando que, obrigatoriamente, tem que ficar no meio o vértice. E se em alguma situação, assim como essa, não tem outros ângulos o que a gente possa confundir, a gente pode descrever esse ângulo apenas pelo seu vértice, tá? Mas de modo geral a gente vai estar usando essas duas primeiras formas de indicar um ângulo. A gente vai ler, ó, a gente lê assim, ângulo AOB, ou ângulo BOA, ou simplesmente aqui no último caso o ângulo O, que é dado pelo seu vértice. Isso se não tiver nenhum outro ângulo por perto que possa ser confundido, possa gerar algum tipo de confusão na hora de você descobrir que ângulo que a gente está falando. O espaço entre essas duas semirretas, aqui na figura de baixo ela está destacada levemente de amarelo, a gente chama de região interna ou interior do ângulo. Essa parte, muita gente esquece, acha que o ângulo é só essas duas semirretas. Na verdade, o ângulo, a parte principal que a gente está falando sobre o ângulo é essa região interna, esse interior do ângulo, tá? O ângulo OAB pode ser representado de duas maneiras. Assim como a gente tinha feito lá no slide anterior, que está assim, ou um ângulo ele pode ser representado utilizando essas duas flechinhas, para realmente dar a ideia que a gente tem uma semirreta, que isso aqui vai infinitamente para lá e infinitamente para cá, tá? A ideia de o ângulo ele é usado em algumas situações, né? Ele é usado para medir abertura, assim como uma tesoura, né? Aqui pôs ela de mandinha. Então, essa abertura que a gente tem aqui entre as duas lâminas da minha tesoura, veja que ela forma um ângulo, tá? Também ela é usada com a ideia de giro. Então, assim, se eu pegar uma dessas hastes aqui, por exemplo, da minha roda gigante que eu trouxe aqui, e veja que ela está girando, esse tipo de giro dessa haste, ela vai formando um ângulo. Da ideia de giro, a gente vai usar como um ângulo. Então, se um ponteiro, por exemplo, aqui no relógio, está aqui e ele se move até aqui, aqui a gente tem um ângulo formado nesse relógio entre os dois ponteiros. Uma terceira possível ideia de ângulo, onde o ângulo é usado, é na ideia de inclinação. Veja na situação aqui, a gente tem uma rampa de acesso para deficientes. O chão e a parte superior da minha rampa, veja aqui, eles formam um ângulo entre essas duas semirretas aqui, tá? Então a gente também tem um ângulo representado. Então, abertura, giro e ângulo são as ideias usadas para quando a gente usa ângulo. Aqui eu trouxe um exercício para vocês vão fazer lá os exercícios da parada obrigatória, da página 93 e 94, mas eu selecionei um deles para fazer com vocês que eu achei bem interessante. Quantos ângulos podem ser determinados na figura a seguir?
indique cada um deles com a anotação correta. Então, se você olhar essa figura, inicialmente você tem a sensação de ter dois ângulos. Um ângulo aqui e um ângulo aqui. E você está certo, realmente, esses dois ângulos existem. Qual que seria a notação desses dois ângulos? É assim, ó, a gente pega as semirretas. Temos a semirreta OA e a semirreta OB para esse ângulo de cima. Então, seria o ângulo AOB. Então, esse é um ângulo, lembrando o centro circunflexo lá em cima. Aqui, a gente tem um outro ângulo, que está aqui mais para baixo, que é o ângulo BOC. BOC. Mas, não se engane, a gente tem pelo menos mais um, né, do que está mostrado aqui na região interna, a gente só tem mais um. Vejam, o que já está destacado aqui de preto, ó, que é o ângulo AOC. Ângulo AOC. Ele é formado pela semirreta OA e semirreta OC. Basta, para você visualizar de uma forma melhor, basta que você tire essa semirreta aqui do meio e você vai ver que tem um ângulo formado aqui. Nesse caso, tem que tomar cuidado, a gente não pode usar a notação O com acento circunflexo. Por quê? Porque todos os ângulos que a gente tem aqui têm o mesmo vértice. Então, se eu colocar o ângulo O e você olhar para essa figura, você não vai saber que ângulo que eu estou falando, porque eu tenho, na verdade, 3, tá bom? Então, faça lá a página 93 e 94 para poder me entregar depois. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre medida de um ângulo. As figuras a seguir aqui, como eu trouxe do livro de vocês, e eu trouxe uma extra aqui, eles são transferidores, tá? São instrumentos utilizados para medir aberturas, para medir ângulos, tá? Esse aqui, ele tem esse aqui é o que a gente chama de transferidor de meia volta, né? Esse aqui é um transferidor de volta completa, tá bom? Ou simplesmente, o jeito mais fácil, a gente já vai entender o porquê, esse aqui é um transferidor de 180 graus, esse é um transferidor de 360 graus. Reparem, esse aqui, que tem no livro lá de vocês, ele é um transferidor de 180. Perceba que essa meia volta aqui, ela foi dividida exatamente em 180 partezinhas iguais. Cada uma dessas partezinhas menores aqui que você está vendo, ela é chamada de grau, tá? Então, 1 grau a gente representa desse símbolozinho aqui, ó. 1 grau, esse ozinho, esse zerinho aqui em cima, representa a unidade de medida grau, tá? Mas por que a gente tem essa unidade de medida dessa maneira? Da onde surgiu 360? Da onde surgiu 180? Entre os cientistas não existe um consenso, mas uma das teorias mais bem aceitas é a seguinte. Veja, olha aqui para a circunferência, para o transferidor. Ele está dividido em 360 partes iguais, né? Antigamente, as pessoas calculavam o ano de uma maneira um pouquinho diferente da gente, porque eles não tinham uma precisão. Hoje a gente sabe que um ano tem 365 dias, 4 horas e alguns minutos, tá? Mas antigamente eles não tinham essa precisão certinha. Eles achavam que o ano tinha 360 dias. E por isso, né, a gente sabe que a Terra dá a volta em volta do Sol, né? E eles entendem que essa volta representa, cada um desses graus representa exatamente um dia. Então, uma teoria bem aceita. Por que essa circunferência foi dividida em 360 partes iguais? Por causa dos 360 anos que eles acreditavam que tinha, 360 dias que tinha cada ano lá, tá? Então, por isso, 360
partes. Tem outras teorias, tem algumas outras explicações possíveis, mas essa aqui é que eu acredito que faça mais sentido em relação à história, tá? Então, você pegar uma volta completa e dividir em 360 partes, cada uma dessas partes representa 1 grau. Então, vamos aqui a aprender a medir ângulos usando um transferidor. Para que a gente possa aprender a medir um ângulo usando um transferidor, eu trouxe esses 3 exemplos aqui. E vou usar os 2 tipos de transferidores que a gente viu. Tá. Para fazer esse primeiro ângulo, eu vou primeiro utilizar o transferidor de meia volta aqui. Como que a gente faz aqui? A gente vai apoiar essa parte do transferidor exatamente em cima de uma das semi-retas que formam um ângulo, em um dos lados. Dessa maneira. Tá vendo essa marquinha bem aqui no meio? Essa marquinha ela deve ficar exatamente em cima do meu vértice. Então, essa marquinha fica exatamente sobre o vértice e essa parte tem que ficar exatamente em cima de um dos lados. Como que a gente faz para medir então? A gente vai olhar o outro lado e ver onde que ele está apontando. Veja, olha aqui. Veja que o transferidor ele tem 2 medidas. Uma que começa aqui por dentro do 0, que vai aumentando, e uma que vem por fora do 180 e vai diminuindo. Então, de acordo com o lado que a gente usa, a gente vai medir diferente. Nesse caso, a gente vai começar sempre a partir do 0. Então, a gente vai usar a parte interna. Então, veja, tem 10, 20, 30 graus, quase 40. Como que a gente faz para saber? A gente vai olhar aqui na parte maior e contar quantos risquinhos faltando. Ó. O 30 está na mesma direção de 150. Então, a gente vai fazer aqui. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 graus. Tá? Então, repetindo. A parte maior a gente olha aqui por dentro, começando sempre do 0. Se tivesse o 0 por fora, a gente começaria usando aqui. Então, vai até o 30 antes de chegar no 40 e por fora a gente conta quantos risquinhos menores. São mais 8. Então, são 38 graus. Eu poderia medir esse ângulo também usando o transferidor de 360 graus. Veja aqui também. Ele tem uma medida interna e uma medida externa. A gente vai ter que ver como que a gente faz para usar. Da mesma maneira, essa linha aqui, essa parte principal, essa parte aqui reta do seu transferidor, você vai apoiar sobre um dos lados. Eu vou usar o mesmo ângulo para mostrar para vocês como que faz para usar. E tem que cuidar com a direção que a gente vai usar. Por exemplo, se a gente colocasse assim, o nosso transferidor, então veja, aqui está sobre a linha reta, a gente, bem no meinho, tá vendo que tem uma linha apontando, essa linha a gente vai apontar exatamente sobre o nosso vértice, apoiando esse valor, esse espaço aqui sobre a linha, você vai ver que ela vai ficar exatamente aqui no 0. Às vezes vai ficar no 0 interno, como no outro transferidor, ou no 0 externo, como nesse aqui. Então aqui a gente vai usar a medida externa. Veja, desse jeito que eu coloquei meu transferidor, se eu olhar para cá, a numeração ela está diminuindo. Ela, apesar de estar apontando no 0, ela vem para cá, essa numeração não bate. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que inverter o meu transferidor de lado. Vou proceder da mesma forma. Essa parte eu apoio sobre um dos lados. Esse risquinho apontando exatamente para o vértice. Aqui. Dessa maneira, veja, aqui esse lado que a gente apoiou ficou sobre os 180, mas também ficou sobre o 0, 360 graus, que está exatamente no mesmo lugar. Então, essa linha aqui é o 0. E da mesma maneira, eu tenho que olhar por dentro, porque a medida está crescendo por dentro. Então, de novo, ó, 30, quase chegando a 40. Apontando lá para o 38.
38. Pondo certinho aqui, 38 graus, tá bom? Vamos para o próximo ângulo. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 38 graus. Aqui também, eu posso apoiar sobre esse lado ou eu posso apoiar sobre o outro lado do meu ângulo. Então, eu vou fazer apontando no outro lado aqui, esse lado inclinado. Lembrando que essa parte reta aqui embaixo do nosso transferidor é a parte que a gente vai pôr sobre o lado e essa parte aqui sempre apontando para o nosso vértice. Então, nosso vértice está aqui, aqui tem que ficar apoiando. Eu apoio corretamente aqui sobre o lado e veja que o lado vai ficar exatamente no zero. Dessa maneira que eu coloquei aqui, veja que vai facilitar a minha medida. Por quê? Porque eu vou usar a parte de fora, ela é mais fácil de usar do que a parte de dentro. Veja que a parte do zero está para fora e eu tenho que medir nessa direção. Então, esse ângulo que eu criei aqui, ele começa no zero, ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Chega aqui no 130, então se eu olhar aqui, vai ter mais um risquinho para frente. Então, esse ângulo aqui, ele mede 131 graus. Eu posso fazer a mesma medida usando o outro. Veja, apoio essa parte sobre um dos lados. Aqui de novo, eu fiquei com a parte externa. Deixa eu apoiar certinho. Deu aqui 131 graus, também aproximadamente, certo? Poderia também ter feito apoiando sobre o lado de baixo, sempre o risquinho apontando para o vértice. Só que aqui, se eu usar o lado de baixo, eu teria que usar a medida interna. Veja que fica um pouquinho mais difícil de enxergar. Mas, ó, do zero vai até o 130, passa um pouquinho. Quantos risquinhos? Passam aproximadamente um risquinho. Então, na verdade, esse aqui talvez tenha um pouquinho mais de 131, mas aponta aproximadamente aqui nos 131 graus, certo? E um último ângulo, veja que aqui eu não tenho nenhum lado apoiado para baixo aqui, como a gente está acostumado a ver. Então, a gente tem que usar o nosso transferidor. A gente pode escolher qual lado que fica mais fácil. Eu sempre prefiro usar a parte externa do transferidor. Então, se eu começar utilizando nesse lado, eu vou ver que eu vou ter que usar a parte interna, porque o zero está por dentro, nesse lado. Se eu apoiar do outro lado, apoio certinho apontando o vértice aqui, para o zero, só que o zero está para fora, então eu vou usar a medida externa. Venho para cá, acompanho o meu ângulo, ele ficou exatamente aqui sobre o 100. Então, esse aqui é um ângulo de 100 graus. Eu poderia também fazer ele usando o esquadro de 360, sempre tomando cuidado em que posição que você coloca para poder medir. Então, nesse caso, procura deixar a parte maior para cima, esse espaço aqui, ó, maior para cima, normalmente ele vai facilitar a sua medição. Então, de novo, ó, se eu apoiar sobre o lado que está mais para a direita, eu teria que usar a medida interna, que ela não é tão detalhada. Então, para não ter nenhum problema, eu giro um pouco o meu transferidor e aponto aqui o risquinho para o vértice, apoio isso aqui sobre o lado, apontando sempre para o zero. Olha aqui, então do zero eu vou acompanhando, 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 acompanhando. E deixa bem certinho aqui. A gente vai ter um ângulo aqui de 100 graus. Então, é assim que a gente faz para medir um ângulo usando os dois transferidores aqui. Vamos então fazer esse exercício aqui da página 94. Construa com auxílio transferidor um ângulo AOB de 65 graus. Então, veja aqui, a gente tem um ângulo AOB, que significa que eu tenho duas semirretas, a semirreta OA e a semirreta OB. E entre elas, a gente tem um ângulo
de 65 graus. Para a gente poder fazer esse exercício, a gente precisa começar construindo uma dessas semi-retas. Então, aqui em qualquer lugar, eu vou fazer uma semi-reta aqui, uma linha reta. Aqui, eu preciso posicionar os pontos ou OA ou AB. Eu vou começar fazendo pelo OA. Em qualquer lugar dessa linha, aqui eu vou pôr aqui no comecinho o ponto O, que vai ser o nosso vértice, e nessa direção que a semi-reta está indo, em qualquer lugar aqui, eu posso colocar o ponto A. Essa distância ela não vai influenciar na hora de eu construir o meu ângulo. Agora, com o auxílio do meu transferidor, usando aqui o que eu faço? Como eu expliquei para vocês, a gente vai usar como se a gente estivesse medindo um ângulo. Essa marca aqui a gente põe sobre o nosso vértice, que no caso é o ponto O, e essa parte exatamente sobre um dos lados, que é o que a gente já desenhou. Veja, a gente tem que estar bem alinhadinho aqui e aqui apontando para o 0. Então, o que vai ficar? Eu vou pegar aqui do 0, vou indo, cheguei no 60. 61, 62, 63, 64, 65. Aqui nesse ponto eu faço uma marquinha. E nessa direção a gente tem a partir aqui, olha aqui, do meu vértice, nessa direção a gente tem um ângulo de 65 graus. Basta que eu junte o ponto O com essa marquinha que eu fiz. E aqui a gente tem a próxima semi-reta. Em qualquer lugar dessa semi-reta, eu posso marcar aqui um ponto B. Sendo assim, a gente fez um ângulo AOB e entre eles mede 65, tem um ângulo de 65 graus, tá? Preste atenção aqui, porque grau é uma unidade de medida de abertura e não de comprimento. Então, não importa a distância desse ponto A, esse ponto B, isso não influencia, né? O nosso arquinho que a gente pode fazer aqui para representar o ângulo, ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui, ele pode ficar aqui, ou até mais longe do que isso. Não vai influenciar no tamanho do meu ângulo, porque a abertura entre as duas semi-retas permanece a mesma, tá? Então, presta atenção, eu não posso usar a parte da régua ou usar uma outra régua para tentar medir ângulo. Eu não posso medir assim. Isso aqui não vai funcionar, porque em cada lugar vai dar uma medida diferente, tá bom? Agora com vocês, eu peço que vocês façam a página 96 e depois me entreguem lá no Classroom. Vamos falar aqui um pouquinho agora de classificação de ângulos. A gente viu que o ângulo geométrico é uma reunião de duas semi-retas com a mesma origem, com a menor região do plano compreendida entre elas. Então, você tem um ângulo, duas semi-retas, a região compreendida entre elas forma o ângulo, tá? A gente vai considerar sempre a menor, porque o ângulo poderia também ser considerado a maior aqui a parte de fora, mas a gente sempre vai considerar a menor. Então, por isso, a gente vai ter ângulos que medem normalmente para a gente, no nosso contexto, de 0 a 180 graus. Para esses ângulos nesse contexto, a gente tem uma classificação para eles. A gente pode classificar entre eles como um ângulo agudo, um reto ou obtuso. Vamos ver o que é cada uma dessas definições aqui. Ângulo agudo é um ângulo chamado de agudo se for maior que 0 graus e menor que 90. Uma maneira de ajudar a lembrar essa classificação é pelo próprio nome. Quando você fala a palavra agudo, o que te vem na cabeça? Para mim, vem, por exemplo, um som muito fininho, algo muito fino. A ideia de agudo é algo menor. Então, o ângulo, quando ele não for muito grande, a gente vai chamar ele de ângulo agudo, se a sua medida for entre 0 e 90 graus. Aqui a gente tem um exemplo de um ângulo de 40 graus. A gente vai chamar de ângulo reto quando a medida for exatamente 90 graus. A gente já viu esse nomezinho. Até a gente viu que a gente usa esse símbolo aqui, que é um quadradinho com uma bolinha. Esse aqui é o ângulo reto. Ele não tem nenhuma variação, é só esse tamanho. É claro que isso aqui ele pode estar virado para o outro lado e tudo mais.
Só que esse tamanho de ângulo, 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Ângulo obtuso, esse nome é bem diferente, é difícil de associar com alguma outra coisa que a gente conheça, né? Mas quando eu falo obtuso, é uma palavra que me dá pelo menos uma sensação de algo maior, ao contrário de ângulo agudo. Então, quando o meu ângulo ele for maior que 90 e menor que 180, então aqui a gente vai ter um ângulo obtuso, aqui, por exemplo, um ângulo de 145 graus. Aqui, outros dois nomezinhos que é importante lembrar. Quando o ângulo for de 0 graus, isto é, as duas semirretas estiverem na mesma direção, uma em cima da outra, né, a gente vai falar que esse ângulo é um ângulo nulo. Já se as semirretas estiverem uma para um lado e outra para o outro na mesma direção, a gente fala que é um ângulo raso. Eu fiz aqui para vocês, preparei um exemplo onde a gente consegue mexer esse ângulo aqui, ó. Vejam só. Ó, eu consigo fazer uma variação dele. Então veja, e até tá acompanhando. Então, ó, 31 graus, 26 graus. Aqui são ângulos agudos. Qualquer um desses ângulos que eu tenho aqui, ângulo agudo. Se ele for, vejam, ó, que ele movimentando, ele para exatamente em cima, uma reta em cima da outra. Quando acontecer isso, ele tem um ângulo de 0 graus, é um ângulo nulo. Se eu for aumentando esse ângulo, eu tenho o seguinte, até certo ponto vai chegar um momento que ele vai parar aqui, ó. Quando chegar nessa posição, ele é um ângulo reto. Se ele for um pouquinho que seja maior, eu já digo que ele é um ângulo obtuso. Então, qualquer medida de ângulo maior que 90 graus e menor que 180, eu chamo de ângulo obtuso. E quando, ó, percebam, na próxima etapa, ele vai ficar exatamente na mesma linha que a outra. Isso aqui a gente diz que é um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Então, eu vou repassar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ângulo raso 180, maior que 90, menor que 180, obtuso. 90 graus, ângulo reto. E menor que 90 e maior que 0, ângulo agudo. Quando esse ângulo for 0, ele se chama ângulo nulo. Certo? Então, decore esses nomezinhos aí que é bem importante. Aqui eu trouxe uma curiosidade. Talvez você já tenha visto em algum lugar, conheça, porque é um lugar bem famoso, que é a Torre de Pisa. A Torre de Pisa é um campanário localizado na cidade de Pisa, na Itália, que foi construído há cerca de 900 anos para abrigar 7 sinos da Catedral de Pisa. Ela é mundialmente famosa devido à inclinação e é um dos pontos turísticos mais visitados da Europa. A inclinação ocorre devido ao solo, que está numa região argilosa e com areia, não suportando, portanto, suas 14.500 toneladas. Na imagem, podemos identificar um ângulo agudo e um ângulo obtuso em relação ao solo nas laterais da torre. Aqui por cima da imagem, você veja que eu tracei uma linha na direção do solo e uma na mesma direção que a torre está apontando. Veja que aqui de um lado eu tenho um ângulo agudo, que é menor que 90 graus, e desse outro lado eu tenho um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Essa inclinação aqui, eu pesquisei, ela é de aproximadamente 4 graus. Ela deveria estar bem retinho aqui, formando um ângulo reto a torre. Ela inclinou 4 graus para cá. Então, na verdade, esse ângulo daqui com o chão é um ângulo de aproximadamente 86 graus, enquanto esse ângulo aqui ele é aproximadamente 94 graus. Então veja, uma medida maior que 90 e menor que 180, ângulo obtuso. E do outro lado, aqui eu tenho um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Aqui eu trouxe para vocês um dos exercícios
lá da página 99. Vocês vão fazer todos, mas aqui eu trouxe um deles para a gente poder fazer junto. Identifique na figura abaixo 4 ângulos agudos, 3 ângulos retos e 2 ângulos obtusos, tá? Então a gente tem que olhar para essas semirretas e esses pontos e identificar ângulos agudos, retos e obtusos. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos começar separando aqui, então, ângulos agudos, ângulos retos, eu vou pôr de baixo aqui. Aqui eu vou colocar os ângulos obtusos. Vamos ver. Como os ângulos agudos são menores que os retos, que tem 90 graus, os obtusos são maiores que os retos, vamos começar procurando então os ângulos retos. Quantos que a gente precisa? A gente precisa de 3 ângulos retos. Então veja lá, 2 são bem fáceis de achar. Porque veja, se você pegar a semirreta OA, ela está dividindo aqui os ângulos, essas figuras em duas partes iguais. Uma com a semirreta OA e outra com a semirreta AB, formando aqui 2 ângulos de 90 graus. Ó. Se eu pegar daqui até aqui, ó, o ângulo BOD e o ângulo AOD formam ângulos retos. Então aqui a gente tem, vamos anotar, ângulo AOD, lembrando que ângulo, o vértice fica no meio com um acento circunflexo e as outras semirretas ficam distintas aqui. Uma que vai em direção ao ponto A e uma que vai em direção ao ponto D. Desculpa. E o outro ângulo, eu tenho ali, ó, BOD. BOD. Certo? Esses 2 ângulos são fáceis da gente verificar aqui. O terceiro ângulo reto, ele não é tão fácil assim, por causa da sua posição. Mas, se você prestar atenção, a semirreta OC e a semirreta OE, elas formam um ângulo reto. Para você ter certeza absoluta, você pode treinar aí pegando o seu transferidor ou o seu esquadro usando o canto de 90 graus ou uma folha de caderno que tem um ângulo de 90 graus. Coloque exatamente um lado sobre o OC e um lado sobre o OE. Aqui você vai ter exatamente um ângulo reto. Então, o terceiro ângulo reto é o COE. Então, esses são os 3 ângulos retos dessa figura. Então, a gente precisa de, agora, vamos começar aqui procurando os 4 ângulos agudos. Os 4 ângulos agudos a gente tem aqui o seguinte, tudo que for menor que um desses ângulos é um ângulo agudo. Então, veja, ó, BOD. Veja que dentro eu tenho 2 ângulos. O ângulo BOE, veja só, esse ângulo aqui. E também o ângulo EOD, que está nessa direção, EOD. Já temos 2, agora a gente precisa de mais 2. Se a gente olhar aqui, agora pegar o ângulo AOD, que é 90 graus, o que é menor que ele? Aqui tem 2 dentro, que é o AOC, e também temos o COD. Então, COD aqui. COD. Então são aqui, ó, os 4 ângulos agudos. Esse e esse. Tá bom? Agora a gente precisa encontrar quantos 2 ângulos obtusos que são maiores que 90. Então, eu vou pegar um de 90, que é o BOD. Veja, se eu aumentar um pouquinho para cá, eu vou cair aqui nesse. Então, ângulo COB,
é um ângulo maior que 90 graus, então ele é um ângulo obtuso. Agora, se eu pegar o ângulo de 90 AOD, e veja, se eu procurar algo que seja maior que ele, eu vou parar aqui na semirreta OE. Então eu tenho o ângulo AOE também sendo um ângulo obtuso, tá? Pessoal, vocês vão terminar a página 99 fazendo todos os exercícios aqui também, tá bom? Aqui a gente vai falar agora sobre ângulo central. Ângulo central de uma circunferência é o ângulo que possui vértice em seu centro. Então, quando você tem uma circunferência e tem o centro, tem um ângulo sendo formado a partir dali, a gente diz que esse aqui é um ângulo central. Lembrando, né, que a semirreta poderia ter feito para cá e ter feito para cá, né, porque ela é infinita. Mas aqui no desenho ele está sendo representado dessa maneira, o ângulo central terminando exatamente aqui. Pode ver na figura de baixo, o ângulo continua. Aqui nessa figura, veja, quando você põe as semirretas para cá e para cá, elas delimitam um ponto aqui, que nesse caso foi chamado de B, e aqui foi chamado de A. Essa linha aqui, a curva que liga A até B ou B até A pela circunferência, é o que a gente chama de arco correspondente ou simplesmente arco, tá? Arco correspondente a esse ângulo central aqui, tá? A medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, por exemplo, eu não sei exatamente, mas digamos que esse ângulo aqui meça 20 graus. Então, quer dizer que esse arco aqui que eu destaquei é um arco de 20 graus. E não importa o tamanho da minha circunferência. Se eu tivesse uma circunferência maior aqui, esse arco também mediria 20 graus. Ele teria um comprimento maior, mas o tamanho de arco, a medida arco, seria de 20 graus. Lembrando que arco não tem nada a ver com distância, tá bom? Toma cuidado na hora de medir. Então, em graus, ele sempre vai ter que a medida desse ângulo é igual exatamente à medida desse arco. Por exemplo, como eu fiz aqui, imaginando que tenha 20 graus. A parte de um círculo limitada por dois de seus raios e um arco de circunferência é chamado de setor circular. Então, ó, aqui a gente tem um raio que vai de O até A e temos um raio que vai de O até B. E também temos um arco que liga A até B. Toda essa região é o que a gente chama de setor circular ou simplesmente setor, dependendo do contexto onde a gente estiver falando. Tá bom? Com esses setores tem algo muito importante que a gente estuda, que é o gráfico de setor circular ou simplesmente gráfico de setor. Alguns conhecem como gráfico de pizza, porque ele parece realmente uma pizza dependendo de como ele é feito, tá? O gráfico de setores é um recurso usado para análise de dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa. Consiste em representar informações que expressam porcentagem, ou seja, os setores circulares no gráfico de setores representam a parte de um todo. Dados percentuais em cada setor são distribuídos levando-se em conta a proporção da área a ser apresentada relacionada aos valores das porcentagens. Assim, os dados geram um gráfico de setores de 360 graus. Então, um círculo completo, uma circunferência completa, tem um arco de 360 graus. Então, se eu tiver todas as informações, eu vou considerar o arco inteiro, um setor relacionado ao arco inteiro. Se eu estou falando de 50% dos dados, eles geram um setor de metade do que tem. Então, se é ele inteiro 360, metade é 180. 25, que é metade de 50, vai gerar um setor de 90 graus. E assim sucessivamente. Se a gente for fazendo isso, a gente vai chegar a um ponto que 1% dos dados gera um setor de 3 graus, 6, tá?
Então, é com base nisso que a gente vai conseguir construir um gráfico de setor. Então, se a gente sabe que 1 grau é 1%, desculpa, é um setor de 3,6 graus, basta que eu pegue a porcentagem desejada e multiplique por 3,6 para a gente encontrar o ângulo representado, tá? E vou fazer com vocês um exercício mostrando como que faz para construir manualmente um gráfico de setor circular, para que vocês entendam o que é o gráfico de setor circular e como que faz para construir. Vamos fazer então esse exercício aqui da página 100. Foi feita uma pesquisa com um grupo de alunos para saber a modalidade esportiva que eles gostariam de praticar. Entre as opções estavam futebol, tênis, vôlei, basquete, natação. O resultado foi o seguinte: 15% escolheram futebol, 25% escolheram tênis, 10% escolheram voleibol, 30% escolheram basquetebol, 20% escolheram natação. Construa um gráfico de setores circulares, representando cada uma das modalidades com seus respectivos ângulos centrais. Então aqui o primeiro passo é a gente calcular qual que é o ângulo central de cada uma das modalidades. Então a gente vai fazer o seguinte: para o futebol, vou pôr aqui o F, a gente tem o que? 15%. Basta que a gente multiplique esse valor por 3,6 graus que a gente encontra o ângulo central. E nesse caso a gente vai encontrar um ângulo de 54 graus. Depois a gente tem tênis. O tênis é 25%. 25 a gente multiplica por 3,6 graus. A gente vai encontrar um ângulo de 90 graus. Depois a gente tem aqui, ó, voleibol 10%. Então, voleibol 10 vezes 3,6 graus. Isso aqui vai dar 36 graus. Já o basquete tem quanto? O basquete tem 30%. Então, eu vou pegar o 30 e multiplicar por 3,6 graus. Isso aqui vai dar 108 graus. E por último, a gente tem a natação, 20%, que a gente multiplica também por 3,6 graus. Isso aqui vai dar 72 graus. Então, aqui a gente precisa desenhar um gráfico de setores. Então, a gente precisa marcar aqui levemente o centro de onde vai ser a nossa circunferência. A gente pega um compasso. A partir desse centro, a gente faz uma abertura qualquer e faz aqui uma circunferência aqui. É importante que você marque o centro, porque a gente vai precisar dele depois. Então, você marca o centro primeiro, para você não perder ele daí. Temos aqui a nossa circunferência. A partir dessas informações, a gente consegue construir o nosso gráfico de setores. Então, assim, a gente vai desenhar um primeiro raio em qualquer posição. E a partir desse primeiro raio, a gente vai marcando os ângulos seguintes, tá? Então, vou começar pelo futebol, 54 graus. Vou colocar aqui a nossa medida no centro, onde vai ser o nosso vértice do nosso ângulo. E eu preciso marcar aqui 54 graus. Ó, 54 graus vai estar aqui. Eu faço uma marquinha nessa direção, vai ficar um pouquinho em cima do texto, você faz aonde fica um pouquinho maior. E você vai ligar o centro a essa marquinha. Mas é claro que não precisa chegar até lá, você faz nessa direção aqui. Aqui a gente vai ter 54 graus, aqui vai estar representado o futebol, que tem 15% e um ângulo de 54 graus. Depois, a gente pode pegar o tênis, é um ângulo de 90. O que a gente faz? A partir aqui do centro e do próximo raio, a gente vai marcar aqui 90 graus.
marcando 90 graus aqui, ligando o centro até essa marquinha, até chegar aqui. Aqui é um setor que representa 25% do tênis, 25%. Agora a gente vai fazer o do voleibol. 10% é um ângulo de 36. Então, colocando aqui na sequência, sempre seguindo no próximo lado, próximo raio que a gente desenha, a gente vai fazer aqui um ângulo de 36 graus. Ângulo de 36 graus. E a gente liga o centro até chegar na circunferência. Aqui temos os 10% do voleibol. Vou colocar aqui, vôlei. Continua assim. O próximo é o basquete com 108. Aqui vai ficar um ângulo maior. Coloca aqui apoiado. Ó, começa do 0 até chegar lá no 108. Aqui o 108. Veja, ficou um ângulo bem grande. Aqui temos um ângulo obtuso. Os outros são menores que 90 graus. A gente tem ângulos agudos. E esse aqui de 90 graus a gente tem ângulo reto. Ó. Até fiz a mais aqui, não precisa. Aqui a gente tem o basquete. E por último, aqui com 30%. E por último, a gente tem aqui, não precisa nem desenhar porque é o restante. Se eu medir aqui, a gente vai ter aqui um ângulo de 72 graus, tá? Que é da natação. Aqui é 30%. Aqui a gente tem 20%. Depois a gente pode colorir cada uma dessas partes, deixando mais adequado, que nem você pode olhar no seu livro. Lá vai estar bem bonitinho, numa outra sequência, mas com os mesmos ângulos lá. Certo, pessoal? Vamos fazer esse outro exercício aqui também. Uma excursão oferece a seus participantes 3 tipos de hospedagem: luxo, super luxo e standard. Um quarto das pessoas do grupo optou por luxo, 5/8 por super luxo e 1/8 por standard. Se o resultado for colocado em um gráfico de setores circulares, qual será a medida do ângulo central referente a cada tipo de hospedagem? Veja que nesse exercício as partes elas não estão sendo representadas em porcentagem, mas não tem problema, tá? Aqui a gente consegue descobrir então quanto que é. A gente sabe, se a gente pegasse um setor inteiro de 360 graus, ele inteiro ele mede o quê? 360 graus. Então você pegar ele completamente. Veja que eu tenho fração, então eu quero uma parte disso. Se eu souber calcular a parte, eu consigo descobrir quantos graus. Então, se eu tenho 1/4 das pessoas, eu posso fazer o seguinte: 1/4 de 360. Como que eu faço para calcular então? A gente sabe que D é uma multiplicação, então eu faria lá 1/4 vezes 360, que ficaria o quê? Posso pôr 1 aqui de baixo, 1 vezes 360, 360, 4 vezes 1, 4. Então veja aqui, 360 sobre 4, que dá, na divisão, 360 dividido por 4, dá 90 graus. Então, o ângulo relacionado às pessoas do grupo luxo, então 90 graus está relacionado com o
luxo. Aqui eu tenho o quê? Vamos para o super luxo. O super luxo é o quê? 5/8. Na verdade, para ficar mais fácil a nossa conta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o próximo, eu não vou fazer o super luxo, eu vou fazer o standard. Por quê? Porque o standard, ele representa 1/8. Então, se eu souber quanto é 1/8, fica super fácil descobrir quanto que vale 5/8. Então, vamos lá. Vou descobrir, então, quanto que vale 1/8. Também é 1/8 o quê? Do círculo inteiro. Então, é 1/8 de 360 graus. Da mesma forma, eu faço lá 1/8 vezes 360 inteiros. Isso aqui vai dar 360 sobre 8. Se eu fizer essa divisão bonitinho, isso aqui a gente vai encontrar um ângulo de 45 graus. Então, o standard mede no meu setor circular 45 graus. Agora, se eu for fazer aqui o super luxo, melhor, a maior parte das pessoas, 5/8 também lá de 360 graus. Isso vai dar 5/8 vezes 360 inteiros. Eu faço lá 5 vezes 360. Quanto que dá isso aqui? 360 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Com 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Aqui vai dar o quê? 1.800 em cima. 8 vezes 1, 8. Basta que eu divida aqui 1.800 por 8. Vai dar o quê? 18 por 8. Vai dar 2 vezes. Vai vir 16, sobrando 2. Baixo o 0. 20 por 8 dá 2. Vai vir 16, sobrando 4. Baixo o 0. Aqui vai dar 5. 40, sobrando 0. Então, 1.800 divididos por 8, 225 graus. Se você quisesse, a gente poderia ter pego aqui também, ó. Se 1/8 é 45 graus, basta que eu multiplique 45 por 5, que vai dar 225. Veja lá. 45 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Os mesmos 225 graus, que é lá do super luxo, tá? Aqui a gente já terminou o exercício, mas se eu quiser, eu posso desenhar um esboço aqui do meu gráfico. Veja, o luxo é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou desenhar aqui um ângulo de 90 graus aproximadamente. Então, se eu fosse desenhar nesse setor, essa parte aqui estaria relacionado com o luxo. O standard é um ângulo de 45 graus. Então, se eu desenhar aqui um ângulo para cá, aproximadamente 45, eu pintaria aqui 45 graus, que é relacionado com a parte do standard. Vamos tirar esse 360 aqui para não atrapalhar nosso gráfico. E o restante vai medir um ângulo de 225 graus. Eu poderia pintar aqui. Isso aqui, esse setor está relacionado com o super luxo.
Finalizamos aqui o nosso último exercício. Façam uma parada obrigatória da página 101 e 102 e depois me mandem os exercícios. Qualquer dúvida, eu fico à disposição lá no comentário particular ou sexta-feira na nossa live. Certo, pessoal? Até a próxima!